Meu nome é Camila Evans. Hoje tenho 38 anos, mas minha história começou muito antes de eu ter um nome respeitado ou conseguir olhar para meu reflexo sem sentir vergonha. Cresci entre paredes finas, onde os gritos dos vizinhos se misturavam com os de minha própria família, em um bairro onde as ruas não tinham apenas asfalto gasto, tinham memórias que eu preferia esquecer. A pobreza tem um cheiro específico. Não é apenas a falta de dinheiro, é o odor persistente de sonhos abandonados que se acumulam nas esquinas, junto com o lixo que ninguém recolhe. Aprendi isso quando tinha apenas 7 anos, encolhida em um canto da nossa pequena cozinha, observando minha mãe chorar silenciosamente sobre contas que nunca conseguiríamos pagar. Neste mundo, ninguém vai te dar nada de graça, Camila. Ela me dizia, com aqueles olhos castanhos exaustos, mas que nunca perdiam completamente o brilho. Se você quer algo, tem que conquistar com suas próprias mãos. Essa lição ficou gravada em mim como uma tatuagem invisível no coração. Enquanto outras meninas da minha idade brincavam de boneca e sonhavam com príncipes encantados, eu já calculava quanto custava cada sonho e planejava como poderia transformá-los em realidade. Na escola, eu era a garota de roupas remendadas e cadernos usados. Sentia os olhares de pena dos professores e o desprezo silencioso das outras crianças, mas também percebi algo que mudaria minha vida para sempre. Conhecimento não custava mais para quem tinha dinheiro. Os livros da biblioteca pública estavam disponíveis para qualquer um que tivesse fome suficiente de aprender. E eu estava faminta. Passei meus dias de adolescência dividida entre trabalhos de meio período e noites debruçadas sobre livros. Enquanto minhas colegas experimentavam seu primeiro batom, eu experimentava minha primeira planilha de orçamento. Quando elas descobriam o primeiro amor, eu descobria como o mercado imobiliário funcionava. Não era uma escolha, era sobrevivência. Minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos. Câncer. Daqueles que, quando são descobertos, já tomaram conta de tudo. O enterro foi simples, com poucas pessoas. O céu chorou naquele dia, como se entendesse que o mundo tinha perdido alguém verdadeiramente especial. Lembro-me de ficar parada sob a chuva depois que todos partiram, sentindo as gotas se misturarem com minhas lágrimas, fazendo uma promessa silenciosa que carregaria pelo resto da vida. Vou construir algo do qual você se orgulharia, mãe. O que começou como um simples trabalho de secretária em uma imobiliária pequena se transformou em minha escola particular do mundo dos negócios. Absorvi cada detalhe, cada estratégia, cada palavra dita nas negociações. O dono da imobiliária, Sr. Thompson, um homem de 60 anos com olhos perspicazes e bigode grisalho perfeitamente aparado, notou meu interesse. "Você tem olhos de águia, menina?" Ele me disse certa tarde, enquanto fechávamos o escritório. "Consegue ver valor onde os outros veem apenas problemas?" Era verdade. Onde outros viam casas abandonadas, eu enxergava potencial. Onde outros reclamavam de bairros em desenvolvimento, eu via oportunidades de crescimento futuro. Comecei a fazer sugestões tímidas que, para minha surpresa, o Sr. Thompson levava a sério. Minha primeira comissão veio de uma casa que ninguém conseguia vender por meses. Um imóvel antigo, com estrutura sólida, mas que precisava de reforma. Convenci o proprietário a fazer pequenas mudanças estratégicas, uma pintura nova na fachada, a remoção de algumas paredes para ampliar a sala e um paisagismo simples no jardim frontal. O resultado foi uma venda por um valor 20% acima do que esperávamos. Aos 25 anos, já tinha minha própria carteira de clientes. Aos 28, havia economizado o suficiente para começar meu próprio negócio. A Evans Imóveis nasceu em um pequeno escritório alugado no centro de Charlotte, com apenas uma mesa, um computador e uma determinação feroz de crescer. Os primeiros anos foram de trabalho constante. Acordava antes do sol nascer e só voltava para casa quando a noite já estava alta. Meu pequeno apartamento era mais um lugar para dormir do que um lar.
Aprendi a negociar com bancos, a identificar tendências do mercado antes que se tornassem óbvias e, principalmente, a nunca demonstrar fraqueza em um mundo dominado por homens que constantemente tentavam me diminuir. Querida, esse negócio não é para mocinhas, diziam alguns clientes com sorrisos condescendentes. Eu respondia com resultados que calavam qualquer comentário sexista. Foi nessa fase de crescimento acelerado que conheci Ryan Miller. Ele apareceu em meu escritório em uma tarde chuvosa de abril, procurando por um apartamento para alugar. Alto, com os ombros largos e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente, Ryan tinha o tipo de charme natural que fazia as pessoas quererem estar perto dele. Sou novo na cidade, ele explicou enquanto sacudia o guarda-chuva molhado. Acabei de aceitar um emprego como gerente de marketing em uma empresa do centro. Algo nele capturou minha atenção imediatamente. Talvez fosse a maneira como seus olhos verdes pareciam realmente me ver, não apenas como uma corretora, mas como uma mulher. Talvez fosse o jeito como ele escutava atentamente quando eu falava sobre os diferentes bairros da cidade, fazendo perguntas inteligentes. Ou talvez, e isso só admiti para mim mesma muito tempo depois, eu estivesse simplesmente cansada de passar noites sozinha, com apenas meus planos de negócios e sonhos ambiciosos como companhia. Mostrei a ele 3 opções de apartamentos e no terceiro, enquanto observávamos a vista da cidade da varanda, ele me surpreendeu. Este é perfeito, disse Ryan, olhando não para a vista, mas para mim. Mas só aceito se você jantar comigo esta noite para celebrarmos o negócio. Hesitei. Misturar negócios com prazer nunca tinha sido meu estilo. Sempre fui extremamente profissional. Mas havia algo de diferente naquele momento. Uma sensação que não experimentava desde que era adolescente. Um frio no estômago, um leve tremor nas mãos. Vulnerabilidade. E contra todos os meus instintos de autopreservação, aceitei. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante italiano. Descobri que Ryan cresceu em uma cidade pequena na Geórgia, filho de uma professora e um mecânico. Contou histórias sobre sua infância com um misto de nostalgia e humor que me deixava encantada. Para minha surpresa, descobri-me rindo genuinamente pela primeira vez em anos. Era como se ele tivesse acesso a uma parte de mim que eu mesma havia esquecido que existia. E você? Como foi sua infância? Zrenia ele perguntou entre um gole de vinho e outro. Por um momento congelei. Raramente falava sobre meu passado, especialmente em primeiros encontros. Minha história não era o tipo que inspirava romance, mas havia algo na maneira como ele me olhava com uma curiosidade sincera que me fez abrir as comportas cuidadosamente guardadas da minha memória. Não tive muito do que as pessoas chamam de infância, respondi finalmente. Cresci tendo que ser adulta muito cedo. Para minha surpresa, ele estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha levemente. Isso explica a força que vejo em seus olhos. Naquela noite, enquanto voltava para casa em meu carro, um sorriso bobo insistia em permanecer em meus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir aquela emoção perigosa que sempre evitei. Esperança. Não apenas a esperança relacionada a negócios ou conquistas materiais, mas a esperança de ter encontrado alguém que pudesse realmente me entender. Os meses seguintes foram como viver em um sonho que nunca pensei merecer. Ryan e eu nos tornamos inseparáveis. Ele me levava a lugares que nunca havia considerado visitar, me ensinava a relaxar e aproveitar pequenos momentos. Por minha vez, compartilhava com ele minha visão de mundo, meus planos ambiciosos, meus sonhos. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Após 6 meses, ele se mudou para meu apartamento. Após um ano, nos casamos em uma cerimônia pequena e elegante. Eu estava tão apaixonada que não notei os primeiros sinais de alerta. Como ele sempre parecia precisar de dinheiro emprestado para investimentos temporários, ou como nunca queria discutir seriamente sobre juntar nossas finanças.
Para que complicar as coisas? Component placement, ele dizia com aquele sorriso encantador. Você cuida do seu, eu cuido do meu, e juntos cuidamos do nosso amor. Soava romântico na época. Agora percebo que era apenas manipulação habilidosa. Enquanto isso, meu negócio continuava crescendo exponencialmente. A Evans Imóveis já não era apenas uma empresa pequena. Tínhamos 3 escritórios em diferentes partes da cidade e uma equipe de 15 corretores. Meu nome começava a ser reconhecido no mercado imobiliário local, e logo comecei a ser convidada para palestras e eventos do setor. Foi durante essa fase de sucesso crescente que fechei o negócio que mudaria minha vida para sempre. Uma mansão histórica em um dos bairros mais exclusivos de Charlotte entrou no mercado. O proprietário, um senhor idoso que estava se mudando para mais perto dos filhos, queria uma venda rápida e discreta. A propriedade era deslumbrante. Uma construção dos anos 40, com 6 quartos, piscina, jardins meticulosamente cuidados e uma vista para o lago que tirava o fôlego. Assim que a vi, senti aquela intuição que nunca me traiu. Não só conseguiria vender aquela casa rapidamente, mas também por um valor muito acima do mercado. O que eu não esperava era me apaixonar pelo lugar. É a casa dos meus sonhos, confessei a Ryan naquela noite, enquanto lhe mostrava as fotos. Imagine acordar todos os dias com aquela vista, tomar café da manhã naquele terraço. Ele olhou as fotos com interesse moderado. Parece incrível, amor. Mas não deve ser barata, certo? Não, admiti. Mesmo com um bom desconto, ainda seria o investimento mais caro que já fiz. Ryan me beijou na testa. Se é o que você quer, sei que vai conseguir. Você sempre consegue tudo o que quer. Seu comentário soou como um elogio, mas havia algo nele que me incomodou sutilmente, como se meu sucesso fosse algo dado, não o resultado de anos de trabalho árduo e sacrifícios. Depois de uma negociação intensa, consegui um preço que, embora ainda fosse exorbitante, estava dentro do que eu poderia gerenciar com minhas economias e um financiamento. Tomei a decisão de comprar a casa em meu nome, uma precaução que sempre mantive em todos os meus investimentos importantes, mesmo depois de casada. Ryan não pareceu se importar. Na verdade, ele celebrou animadamente a ideia de nos mudarmos para aquela mansão. Finalmente vamos viver como merecemos, ele disse, abrindo uma garrafa de champanhe caríssima que havia comprado para a ocasião. Os primeiros meses na nova casa foram maravilhosos. Acordar naquele ambiente parecia um lembrete constante de quão longe eu havia chegado desde os dias em que dormia em um quarto minúsculo com paredes descascadas. Ryan parecia igualmente encantado, especialmente com a forma como nossos novos vizinhos, todos pessoas influentes da cidade, o tratavam. Foi aproximadamente nessa época que comecei a notar mudanças sutis em seu comportamento. Ryan, que antes parecia tão interessado em minha carreira, agora mudava de assunto sempre que eu tentava compartilhar alguma conquista profissional. Passava mais tempo socializando com nossos vizinhos do que comigo, frequentemente voltando tarde da noite cheirando a uísque caro e perfume feminino que não era meu. Estou construindo conexões importantes, ele explicava quando eu questionava. Isso vai ser bom para nós dois a longo prazo. Queria acreditar nele. Talvez porque, apesar de todo o meu sucesso profissional, ainda carregava aquela menina insegura dentro de mim. Aquela que achava que não merecia ser amada simplesmente por quem era. Talvez porque, pela primeira vez na vida, eu tinha algo a perder, além de dinheiro ou status. Tinha alguém que supostamente me amava por completo, com todas as minhas cicatrizes e imperfeições. O que eu não sabia era que Ryan já estava me traindo há meses. Não apenas com qualquer pessoa, mas com Hayley Parker, nossa vizinha de 23 anos, filha de um empresário local. Jovem, deslumbrante, com um sorriso praticado e uma risada melodiosa que parecia saída de algum filme romântico, Hayley representava tudo o que eu nunca fui. Despreocupada, nascida em berço de ouro, sem cicatrizes visíveis.
A descoberta veio da forma mais humilhante possível. Era uma tarde de sexta-feira e eu havia saído mais cedo do escritório para surpreender Ryan com uma viagem de fim de semana que havia planejado há semanas. Nosso aniversário de casamento se aproximava e as coisas andavam tensas entre nós. Pensei que alguns dias longe, apenas nós dois, poderiam ajudar a reconectar. Quando entrei em casa silenciosamente, ouvi risos vindos do quarto principal, nosso quarto. A porta estava entreaberta e, através daquela fresta, vi meu mundo desmoronar. Ryan e Hayley entrelaçados em nossa cama, a mesma cama onde ele havia me feito tantas promessas vazias. Não gritei. Não fiz cena. Algo dentro de mim, talvez aquela parte forjada nos anos de luta, simplesmente endureceu instantaneamente. Silenciosamente, voltei para meu carro e dirigi até um hotel. Durante toda a noite, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava processar a traição. No dia seguinte, voltei para casa sabendo exatamente o que encontraria. Um Ryan cheio de desculpas, jurando que foi apenas um erro, implorando por perdão. Mas estava enganada. O que encontrei foi muito pior. Ryan estava na sala, calmamente arrumando suas malas. Quando me viu, não demonstrou surpresa ou vergonha. Já ia te ligar, ele disse com uma casualidade que me deixou atônita. Precisamos conversar. Naquele momento, percebi que não havia sido a descoberta de um caso, havia sido a descoberta de um plano. Ryan não estava apenas me traindo, estava me deixando. Acho que ambos sabemos que isso não está funcionando há um tempo. Ele continuou, como se estivesse discutindo a mudança do tempo. Hayley e eu. Bem, as coisas aconteceram naturalmente. Não planejamos, mas. Poupe-me dos detalhes. Interrompi, minha voz surpreendentemente calma. Quanto tempo? Ele pareceu momentaneamente desconcertado. O quê? Há quanto tempo estão juntos? Ryan desviou o olhar. Alguns meses. Senti um riso amargo subir pela minha garganta. Claro. E agora você vai embora com ela. Para onde? Ela ainda mora com os pais, não é? Foi então que vi um brilho nos olhos dele que me fez gelar. Um brilho calculista que me fez questionar se algum dia realmente o conheci. Na verdade, ele disse, estamos pensando em ficar por aqui. Aqui? Zrenia, Povtorenia, Nivério. Na minha casa? Ryan sorriu. Aquele mesmo sorriso charmoso que um dia me conquistou, mas que agora parecia uma máscara grotesca. Nossa casa, Camila. Sei que está no seu nome, mas durante todos estes anos de casamento, legalmente tenho direito à metade de tudo. Meu advogado já está cuidando disso. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não pela ameaça legal. Eu sabia muito bem como proteger meus bens, mas pela audácia, pela frieza com que ele traçava seus planos. Você nunca me amou, não foi? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Ryan parou de arrumar a mala por um momento, considerando. No início, talvez. Você era diferente, intensa, determinada. Mas depois. Camila, você vive para trabalhar. Não sabe se divertir, não sabe aproveitar a vida. É exaustivo estar ao seu lado às vezes. Cada palavra era como uma agulha, precisa e dolorosa. O pior não era ouvir aquilo. Era perceber que parte de mim acreditava no que ele dizia. Quantas vezes eu havia cancelado jantares por causa de reuniões importantes? Quantos finais de semana eu havia passado no escritório enquanto ele esperava em casa? E Hayley sabe se divertir, concluí, odiando o tom amargo em minha voz. Ryan não negou. Ela é mais compatível comigo. Entende o meu estilo de vida. Seu estilo de vida, repeti lentamente. Você quer dizer viver às custas dos outros? Vi seu rosto mudar instantaneamente. O charme calculado deu lugar a algo mais sombrio, mais verdadeiro. Raiva. Não seja injusta. Só porque não sou obcecada com dinheiro e poder como você? Não, cortei.
Você só é obcecado em gastar o dinheiro e desfrutar do poder que outros conquistam. Ryan fechou a mala com força desnecessária. Pense o que quiser. É mais fácil do que admitir que falhou como esposa, não é? A grande Camila Evans, perfeita nos negócios, um desastre como mulher. Suas palavras atingiram exatamente onde ele sabia que machucariam mais. Meu maior medo sempre foi esse: que por trás de todo o meu sucesso profissional, eu fosse fundamentalmente incapaz de ser amada. Que houvesse algo irremediavelmente quebrado dentro de mim. A campainha tocou, interrompendo nosso confronto. Ryan abriu um sorriso que me enojou. Deve ser Hayley. Sem esperar minha resposta, ele foi atender a porta. Fiquei parada na sala, lutando contra o impulso de fugir, de me esconder, de não enfrentar a humilhação que estava por vir. Hayley entrou como se já fosse a dona da casa, seus saltos altos batendo com confiança no piso de madeira. Ao me ver, teve a decência de parecer momentaneamente embaraçada, mas logo recuperou sua postura arrogante. Camila! Ela cumprimentou com uma inclinação de cabeça, como se fôssemos meras conhecidas. Hayley! Respondi no mesmo tom. Vejo que não perdeu tempo. Ela trocou um olhar com Ryan antes de responder. Olha, sei que isso é desconfortável, mas esperamos que possamos resolver as coisas civilizadamente. Civilizadamente, repeti, sentindo uma onda de fúria crescer dentro de mim. Como exatamente você imagina que isso vai acontecer? Ryan pegou suas malas e colocou perto da porta. Camila, sei que está chateada e tem todo o direito, mas como eu disse, legalmente tenho direito à metade desta casa. Podemos fazer isso da maneira difícil, com advogados e tribunais, ou podemos chegar a um acordo. Um acordo? Minha voz soou distante aos meus próprios ouvidos. Sim, ele continuou, como se estivesse propondo um negócio qualquer. Você me paga pela minha metade da casa, ou nós a vendemos e dividimos o valor. Ou, e aqui ele fez uma pausa calculada. Você pode sair, e nós assumimos o financiamento restante. Foi a gota d'água. Algo dentro de mim, algo que havia permanecido adormecido por anos, despertou com fúria selvagem. Não era apenas raiva pela traição, era indignação pela injustiça, pela audácia daquele homem que nunca havia contribuído significativamente para nada do que tínhamos, que agora achava que poderia simplesmente me expulsar da casa que eu havia conquistado com meu próprio esforço. Sair? Minha voz era perigosamente calma. Você acha mesmo que eu vou simplesmente empacotar minhas coisas e deixar vocês dois na minha casa? A casa que eu comprei com meu dinheiro, fruto do meu trabalho? Hayley deu um passo à frente, sua expressão alternando entre medo e determinação. Ryan me explicou tudo. Vocês eram casados quando comprou esta casa? Então. Ryan não explicou nada a você. Cortei, meus olhos fixos nos dela. Porque Ryan não sabe de nada. Essa casa foi comprada exclusivamente com meu capital antes do casamento. Está registrada apenas em meu nome e temos um acordo pré-nupcial que ele aparentemente esqueceu de mencionar. Vi o rosto de Hayley empalidecer ligeiramente. Ryan, por outro lado, parecia irritado. Não tente inventar histórias, Camila, ele disse, cruzando os braços. Compramos esta casa juntos, 2 anos atrás. Caminhei até uma gaveta na sala de estar, abri-a e retirei uma pasta. De dentro dela, peguei um conjunto de documentos e os joguei sobre a mesa de centro. A escritura da casa, registrada unicamente em meu nome. A comprovação de que o pagamento de entrada saiu exclusivamente da minha conta pessoal, não da nossa conta conjunta. E sim, nosso acordo pré-nupcial, onde está claramente estabelecido que bens adquiridos antes e durante o casamento permanecem em propriedade exclusiva de quem os comprou. Ryan pegou os papéis com as mãos trêmulas. Pela primeira vez desde que o conheci, vi genuíno medo em seus olhos. Ele sabia que eu estava falando a verdade. Hayley olhava por cima do ombro dele.
sua expressão mudando gradualmente de confusão para horror. Você disse que a casa era praticamente sua, ela murmurou para Ryan. E quanto ao resto? Ryan tentou, sua voz perdendo a confiança anterior. O mobiliário, os carros, tudo em meu nome. Respondi simplesmente. Você sempre foi muito cuidadoso em manter suas finanças separadas das minhas, lembra? Por insistência sua. Irônico, não? O silêncio que seguiu foi pesado e sufocante. Ryan parecia um animal encurralado, seus olhos movendo-se rapidamente como se procurasse uma saída. Hayley tinha dado alguns passos para trás, como se quisesse distância física da situação. Foi Ryan quem finalmente quebrou o silêncio. E o que ele fez? Foi rir. Uma risada amarga, quase histérica, que encheu a sala e me fez sentir um arrepio na espinha. Típico, ele disse entre risadas. A grande Camila Evans, sempre um passo à frente, sempre calculando tudo. Só esqueceu um pequeno detalhe no seu planejamento perfeito. E qual seria? Ele se aproximou de mim, seu rosto a centímetros do meu. Pude sentir seu hálito quente quando ele falou. Você vai morrer sozinha, Camila. Velha, amarga e completamente sozinha. Porque no final do dia, todo o seu dinheiro, todas suas propriedades, todo o seu precioso império, nada disso vai te abraçar à noite ou segurar sua mão quando você estiver morrendo. As palavras penetraram fundo, atingindo cada insegurança, cada medo noturno que eu havia tentado sufocar ao longo dos anos. Por um momento, senti minhas pernas fraquejarem. Ryan percebeu o impacto de suas palavras e continuou, cruel. Olhe para você. 38 anos, sem amigos reais, sem família, sem nada além de contratos e negócios. É patético, sabia? A maneira como você se agarra ao trabalho como se fosse uma tábua de salvação. Como se isso pudesse preencher o vazio que você carrega desde criança. Senti lágrimas se formando, mas me recusei a deixá-las cair. Não daria a ele essa satisfação. Você tem 1 hora para sair da minha casa, disse, minha voz surpreendentemente firme. Leve apenas seus pertences pessoais. Qualquer coisa que tenha sido comprada com meu dinheiro fica. Ryan riu novamente, mas desta vez havia um tom de desespero em sua risada. Ou o quê? Vai chamar a polícia? Causar um escândalo que todos os seus preciosos contatos de negócios vão comentar por semanas? Pense na sua reputação, Camila. Foi minha vez de sorrir. Um sorriso frio que não alcançou meus olhos. Não preciso chamar ninguém agora. Mas se você não estiver fora daqui em 1 hora, os seguranças que contratei estarão aqui para garantir que saia. E quanto à minha reputação? Bem, acho que sobreviverá ao conhecimento de que fui traída por um marido aproveitador. Ryan pegou suas malas, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva e frustração. Hayley o seguiu em silêncio, parecendo menor e menos confiante do que quando chegou. Na porta, ele se virou uma última vez. Isso não acabou, Camila. Sim, Ryan. Respondi. Acabou. Quando a porta se fechou, minhas pernas finalmente cederam. Escorreguei até o chão, permitindo que as lágrimas fluíssem livremente. Não era apenas tristeza pela traição ou pelo fim de um casamento. Era um luto por todos os anos desperdiçados, por todas as vezes que ignorei meus instintos em nome de um amor que nunca foi real. Mas no meio daquela dor avassaladora, senti também algo inesperado surgindo. Alívio. Como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido finalmente removido. E sob esse alívio, crescendo lentamente como uma semente recém-plantada, estava algo ainda mais poderoso. Determinação. Ryan estava errado. Eu não morreria sozinha. Não permitiria que seu veneno definisse meu futuro. Esta não seria uma história de derrota. Seria apenas o início de minha verdadeira libertação. Nos dias que se seguiram à saída de Ryan, mergulhei no trabalho com uma intensidade ainda maior do que antes. O escritório se tornou meu refúgio,
o único lugar onde eu ainda tinha controle completo, onde ainda era respeitada e admirada. Chegava antes de todos e saía depois que o prédio já estava vazio, muitas vezes passando 16 horas seguidas debruçada sobre contratos e negociações. Meus funcionários notaram a mudança, é claro. Os olhares preocupados, as perguntas cuidadosas sobre meu bem-estar que eu desviava com sorrisos ensaiados e respostas vagas. Estou ótima, tornou-se meu mantra, repetido tantas vezes que quase comecei a acreditar nele. Diana, minha assistente há 5 anos, foi a única que ousou confrontar a mentira diretamente. Em uma noite particularmente tardia, quando já passava das 11 horas e eu ainda revisava um contrato importante, ela entrou em minha sala sem bater, colocou uma caneca de chá quente na minha frente e puxou uma cadeira. Você não está ótima, ela disse simplesmente. E está tudo bem não estar. Algo na maneira direta como ela falou, sem piedade ou curiosidade mórbida, quebrou minha fachada cuidadosamente construída. As palavras começaram a sair antes que pudesse contê-las. Contei sobre a traição, sobre as ameaças de Ryan, sobre o medo constante de que, apesar de todas as precauções legais que havia tomado, ele encontraria alguma maneira de me prejudicar. Ele conhece todos os detalhes da minha vida, Diana. Confessei, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso. Conhece meus clientes, meus contatos, meus planos futuros. O que impede ele de usar isso contra mim? Diana me observou com aqueles olhos calmos que sempre admirei. O que impede você de usar isso contra ele primeiro? Ela perguntou, tomando um gole de seu próprio chá. A ideia me pegou de surpresa. Estava tão acostumada a me defender, a construir muros ao meu redor, que a possibilidade de contra-atacar ativamente nem havia cruzado minha mente. Como assim? Camila, você construiu um império praticamente sozinha, partindo do nada. Conquistou o respeito de pessoas que nem queriam te dar uma chance. Enfrentou preconceito e dificuldades que teriam quebrado qualquer pessoa comum. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. E agora vai deixar um homem como Ryan Miller te reduzir a uma vítima chorosa? Suas palavras me atingiram como um tapa. Não com crueldade, mas com a clareza brutal que eu precisava naquele momento. Não! Respondi finalmente, sentindo algo despertar dentro de mim. Não vou. Naquela noite, ao voltar para casa, a enorme mansão que agora parecia ecoar com o silêncio, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para um velho amigo. Thomas Reed era advogado, um dos melhores da cidade em direito matrimonial e propriedade. Tinha trabalhado comigo em diversos negócios imobiliários ao longo dos anos, e apesar de nossos caminhos terem se afastado recentemente, outro presente do meu casamento com Ryan, que sempre demonstrava um ciúme inexplicável de Thomas, sabia que poderia contar com sua discrição e competência. Precisamos nos encontrar, disse assim que ele atendeu. É urgente. No dia seguinte, em seu escritório no centro, contei toda a situação a Thomas. Diferente de Diana, cuja reação havia sido emocional e motivadora, Thomas permaneceu frio e analítico, exatamente o que eu precisava naquele momento. Legalmente você está protegida. Ele confirmou após examinar cuidadosamente todos os documentos que eu havia levado. O acordo pré-nupcial é sólido. A casa está inequivocamente em seu nome, e as evidências da traição só fortalecem sua posição caso ele tente contestar qualquer coisa no tribunal. Então, por que me sinto tão vulnerável? Perguntei, odiando a fraqueza em minha voz. Thomas removeu os óculos e esfregou os olhos, um gesto que reconheci de nossos longos dias preparando contratos complexos. Porque isto não é apenas uma questão legal, Camila. É pessoal. Ryan conhece suas fraquezas, seus medos, sabe quais botões apertar para te desestabilizar emocionalmente. E, pelo que me contou, ele não vai hesitar em usá-los. Assenti, sentindo um nó no estômago. O que sugere, então?
Thomas recolocou os óculos e vi um brilho em seus olhos que reconheci. Era o mesmo brilho que eu provavelmente tinha quando identificava uma oportunidade de negócio especialmente promissora. Documentação, ele disse simplesmente. Precisamos documentar tudo. Cada ameaça, cada contato não autorizado, cada tentativa de desacreditar você profissional ou pessoalmente. E enquanto isso, ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Viva sua vida. Mostre a ele, a ela e principalmente a você mesma que suas palavras cruéis eram exatamente isso. Apenas palavras vazias. Saí do escritório de Thomas com um plano de ação claro e, mais importante, com a primeira centelha genuína de esperança desde a traição. Ryan queria me ver derrotada, amargurada, sozinha. Eu provaria que ele estava completamente enganado. Nas semanas seguintes, segui o conselho de Thomas à risca. Instalei câmeras de segurança em toda a minha propriedade. Contratei uma empresa para fortalecer minha segurança digital e mudar todas as senhas que Ryan potencialmente conhecia. Informei meus clientes e parceiros de negócios mais importantes sobre minha separação, não entrando em detalhes sórdidos, mas deixando claro que qualquer comunicação vinda de Ryan não me representava mais. Ao mesmo tempo, forcei-me a sair da concha protetora que havia criado. Aceitei convites para eventos sociais que normalmente recusaria. Retomei contato com antigas amigas que havia negligenciado durante meu casamento. Inscrevi-me em um curso de fotografia, um hobby que sempre quis explorar, mas nunca encontrava tempo. Foi em uma dessas aulas de fotografia que conheci Alan Parker. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis, Alan era professor de literatura na universidade local e estava na aula porque, como ele disse sorrindo, aos 52 anos, finalmente decidi aprender algo completamente novo. Havia algo nele que me intrigava. Uma confiança tranquila, sem arrogância, uma inteligência que se revelava naturalmente em conversas, sem necessidade de ser exibida. Nas primeiras semanas, nossas interações limitaram-se a breves conversas antes e depois das aulas. Mas, gradualmente, começamos a tomar café juntos após os encontros, discutindo não apenas fotografia, mas literatura, arte, política, assuntos que Ryan sempre considerava chatos ou pretensiosos. Em nenhum momento, Alan tentou me impressionar ou me conquistar. Diferente de Ryan, ele parecia genuinamente interessado nas minhas opiniões, mesmo quando discordavam. E, mais importante, ele respeitava meu espaço, nunca pressionando por mais do que eu estava preparada para oferecer. Foi Alan quem, sem saber, me deu forças para enfrentar o que viria a seguir. Porque, enquanto eu reconstruía lentamente minha vida, Ryan e Hayley tramavam sua vingança. Como descobri depois, eles haviam alugado um apartamento em um bairro próximo, muito menos luxuoso do que a mansão que haviam esperado ocupar. Segundo rumores que chegaram até mim através de conhecidos em comum, Ryan havia garantido a Hayley que conseguiria resolver a situação da casa em pouco tempo. A primeira investida veio sob a forma de uma carta formal de um advogado. Não Thomas, graças aos céus, alegando que Ryan havia contribuído substancialmente para o valor da propriedade, através de melhorias e renovações significativas durante nosso casamento, e, portanto, tinha direito a uma compensação financeira. Thomas liquidou essa ameaça com uma única reunião, apresentando registros meticulosos de todas as modificações feitas na casa, comprovando que cada centavo havia saído exclusivamente da minha conta pessoal. A segunda tentativa foi mais insidiosa. Ryan começou a espalhar rumores em nosso círculo social. Insinuações de que meu sucesso nos negócios não era resultado apenas de trabalho duro e competência, mas de conexões especiais com certos clientes masculinos. Que nossa separação não havia sido causada por sua traição, mas pelo meu comportamento instável e obsessão doentia com o trabalho.
Foi doloroso descobrir quantas das pessoas que eu considerava, se não amigas, ao menos conhecidas, respeitáveis, estavam dispostas a acreditar nessas mentiras sem questionar. Como uma sociedade ainda prefere ver uma mulher bem-sucedida como manipuladora ou desequilibrada, em vez de simplesmente competente. Thomas sugeriu processar Ryan por difamação, mas decidi contra. Aquilo era exatamente o que ele queria: me arrastar para uma batalha pública e suja que, mesmo se eu vencesse legalmente, mancharia minha reputação e me distrairia do que realmente importava: minha vida e meus negócios. Em vez disso, redirecionei minha energia para um novo projeto ambicioso: um complexo residencial de luxo em uma área em desenvolvimento da cidade. O tipo de empreendimento que, se bem-sucedido, não apenas consolidaria ainda mais minha posição no mercado, mas também provaria de uma vez por todas que eu não precisava de Ryan ou de qualquer homem para continuar crescendo profissionalmente. Durante meses, trabalhei incansavelmente nesse projeto. Noites sem dormir, reuniões estressantes com investidores céticos, batalhas burocráticas com o Departamento de Planejamento Urbano da cidade. Mas cada obstáculo superado me fortalecia. Cada pequena vitória me lembrava de quem eu realmente era. Alan esteve ao meu lado durante todo esse processo, não fisicamente nas reuniões ou negociações, mas emocionalmente, oferecendo um ouvido atento quando eu precisava desabafar, sugerindo livros que poderiam me ajudar a relaxar após dias particularmente difíceis, nunca exigindo mais atenção do que eu podia dar naquele momento. Nosso relacionamento evoluiu lentamente, organicamente. Diferente da paixão instantânea e cegante que havia sentido por Ryan, meus sentimentos por Alan cresceram como uma árvore saudável, com raízes profundas antes de dar frutos. Havia momentos em que me assustava com a intensidade do que começava-me a sentir, momentos em que o instinto de autopreservação gritava para recuar, para proteger meu coração, já uma vez despedaçado. Mas Alan era paciente. Tenho todo o tempo do mundo, ele me disse certa noite, quando confessei meus medos. E se tudo o que podemos ser é amigos, ficarei feliz com isso também. Foi essa liberdade, a ausência completa de pressão ou expectativa, que finalmente me permitiu baixar as guardas. Em uma noite estrelada, 6 meses após nosso primeiro encontro, beijei Alan em meu jardim, sob um céu repleto de estrelas que pareciam testemunhar silenciosamente o início de algo genuinamente especial. Enquanto isso, meu projeto imobiliário finalmente começou a tomar forma concreta. Os primeiros edifícios do complexo estavam quase concluídos, as unidades vendendo mais rápido do que havíamos previsto inicialmente. A Evans Imóveis não apenas sobreviveu ao drama pessoal de sua fundadora, prosperou além das expectativas mais otimistas. Foi então que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era um número desconhecido e por um momento considerei não atender. Mas algo, intuição talvez, me fez aceitar a chamada. Camila? A voz de Hayley soou trêmula, quase irreconhecível comparada com a arrogância que lembrava. Sim, sou eu, respondi friamente. O que quer, Hayley? Houve uma pausa, um som que parecia um soluço abafado, e então, eu preciso te ver. Por favor, é importante. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente. Que possível razão eu teria para encontrar a mulher que havia participado da destruição do meu casamento? Não acho que tenhamos nada para conversar, respondi, pronta para desligar. É sobre a casa, ela disse rapidamente. Por favor, Camila, estou desesperada. Algo em sua voz, um tom de medo genuíno, me fez hesitar. Que casa? A minha? Sim, Hayley respondeu, sua voz quase um sussurro. Ryan está... Ele planeja. Ela parou, como se tivesse medo de completar a frase. Por favor, podemos nos encontrar? Pessoalmente? Prometo que não vai se arrepender. Contra meu melhor julgamento, concordei em me encontrar com ela no dia seguinte, em um café no centro da cidade. Território neutro e público.
Quando cheguei, 15 minutos antes do horário combinado, um hábito profissional que nunca consegui abandonar, fiquei surpresa ao ver que Hailey já estava lá, sentada em um canto afastado, parecendo significativamente diferente da jovem confiante que havia entrado em minha casa nos braços do meu então marido. Seus cabelos, antes perfeitamente arrumados, estavam presos em um rabo de cavalo descuidado. Sem maquiagem, ela parecia ainda mais jovem e mais vulnerável. Ao me ver, ela endireitou-se na cadeira, uma expressão de alívio genuíno cruzando seu rosto. Obrigada por vir, ela disse enquanto eu me sentava. Realmente não esperava que você aceitasse. Vá direto ao ponto, Hailey, respondi, mantendo minha voz neutra. O que está acontecendo com a minha casa? Ela olhou nervosamente ao redor, antes de se inclinar para a frente, baixando a voz. Ryan enlouqueceu. Depois que o advogado dele confirmou que ele não conseguiria nada através dos meios legais, ele mudou. Começou a beber muito, a ficar obcecado com vingança. Isso não é novidade, comentei. Ele tem espalhado mentiras sobre mim por meses. Não, isso é diferente, ela insistiu, seus olhos azuis fixos nos meus. Ele está planejando danificar sua casa. Algo sobres e ele não pode ter. Ninguém terá. Fala sobre incêndio, sobre destruição. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Você está sugerindo que ele pretende cometer um crime? Por que deveria acreditar em você? Hailey respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque eu também tenho medo dele agora. Porque percebi que cometi o maior erro da minha vida. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. E porque tenho provas. Ela pegou o celular, desbloqueou a tela e me mostrou uma série de mensagens de texto. Eram de Ryan, escritas obviamente em estado de embriaguez, detalhando planos confusos, mas perturbadoramente específicos sobre como se vingar de mim destruindo a mansão que ele tanto cobiçava. Por que está me mostrando isso? Perguntei, empurrando o telefone de volta para ela, tentando ignorar o nó de ansiedade que se formava em meu estômago. Por que não vai à polícia? Porque... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Porque tenho vergonha. Porque mesmo que Ryan esteja errado, eu também fiz algo terrível a você. E porque... Ela parou, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Porque ele também tem coisas sobre mim. Coisas que podem me prejudicar. Que tipo de coisas? Fotos. Ela sussurrou, olhando para baixo. Vídeos. Coisas que eu não queria que ninguém visse, especialmente meus pais. Naquele momento, enxerguei Hailey claramente pela primeira vez. Não como a sedutora calculista que havia imaginado, mas como outra vítima de Ryan. Uma garota jovem e ingênua que havia sido manipulada por um homem que a usaria e descartaria, assim como havia feito comigo. O que você quer de mim, Hailey? Ajuda. Ela respondeu simplesmente. Proteção. Um caminho para sair desta situação sem que minha vida seja completamente destruída. E em troca? Testemunharei contra ele. Entregarei todas as provas que tenho de seus planos, suas mentiras, tudo. E ... Ela hesitou novamente. Pedirei desculpas publicamente a você. Não que isso signifique muito, mas quero que as pessoas saibam a verdade. Que você foi a vítima, não a vilã desta história. Estudei seu rosto por um longo momento, procurando sinais de falsidade ou manipulação. Não encontrei nenhum, apenas medo, vergonha e algo que parecia arrependimento genuíno. Por favor, ela acrescentou em voz baixa. Sei que não mereço sua ajuda, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Naquele instante, tive uma epifania. A verdadeira vingança não seria destruir Ryan ou Hailey. Seria transcender completamente o ciclo de mágoa e retaliação que ele tentava perpetuar. Seria usar meu poder não para punir, mas para ajudar até mesmo aqueles que haviam me ferido. Tenho condições, disse finalmente.
Primeiro, você vai registrar um boletim de ocorrência contra Ryan hoje mesmo, detalhando todas as ameaças. Segundo, vai procurar terapia. Acredito que está sendo sincera agora, mas também acho que precisa de ajuda profissional para entender como se envolveu com alguém como ele. Terceiro, não quero sua humilhação pública. Isso só alimentaria mais o drama que quero deixar para trás. O que quero é simples: que você recomece sua vida longe dele e, preferencialmente, longe de mim também. Hayley me olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Você vai me ajudar? Mesmo depois de tudo? Vou te ajudar a se livrar dele, esclareci. O resto do seu caminho você trilha sozinha. 2 horas depois, acompanhei Hayley à delegacia, onde ela apresentou formalmente uma denúncia contra Ryan, incluindo as evidências das mensagens ameaçadoras. O policial que nos atendeu garantiu que a situação seria tratada com seriedade e que medidas preventivas seriam tomadas imediatamente. Enquanto saíamos da delegacia, Hayley parou abruptamente e se virou para mim. Por que está fazendo isso por mim? Você poderia simplesmente ter me ignorado, deixado que enfrentasse as consequências sozinha. Considerei a pergunta por um momento. Não estou fazendo isso por você, Hayley. Estou fazendo por mim. Porque não quero ser o tipo de pessoa que Ryan disse que eu era. Amarga, vingativa, incapaz de compaixão. Porque quero poder me olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vejo lá. Ela assentiu lentamente, como se realmente me compreendesse pela primeira vez. Você é melhor do que eu jamais serei. Não, respondi honestamente. Apenas tive mais tempo para aprender com meus erros. Um dia, quando for mais velha, talvez entenda que nossas escolhas, não nossas circunstâncias, definem quem realmente somos. Nos separamos ali, e enquanto dirigia de volta para casa, senti um peso sendo levantado dos meus ombros, um peso que nem sabia que carregava, o peso do ódio, do ressentimento, da necessidade de vingança que havia alimentado secretamente durante meses. Ryan foi preso naquela mesma noite, tentando invadir minha propriedade com materiais incendiários em seu carro. As câmeras de segurança que havia instalado captaram tudo, e juntamente com o depoimento de Hayley e as mensagens de texto incriminadoras, garantiram que ele enfrentaria acusações sérias. A notícia se espalhou rapidamente, é claro. Em uma cidade do tamanho de Charlotte, escândalos envolvendo figuras conhecidas raramente permanecem privados por muito tempo. Para minha surpresa, a reação da comunidade foi esmagadoramente favorável a mim. As mentiras que Ryan havia espalhado perderam toda a credibilidade diante de suas próprias ações criminosas. Clientes que haviam se afastado silenciosamente nos meses anteriores voltaram, muitos fazendo questão de expressar pessoalmente seu apoio. Antigos amigos ligaram para se desculpar por terem acreditado, mesmo que momentaneamente, nas mentiras dele. Alan esteve ao meu lado durante todo o processo, nunca tentando tomar o controle ou me dizer como agir, apenas oferecendo apoio silencioso e espaço para processar minhas próprias emoções. Você é uma mulher extraordinária, Camila Evans. Ele me disse uma noite, enquanto observávamos o céu estrelado do meu jardim. Não por ter superado Ryan, ou construído um império, ou sobrevivido a uma infância difícil. Embora tudo isso seja impressionante, você é extraordinária porque, apesar de tudo, não perdeu sua humanidade. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, como tantas que havia derramado nos meses anteriores. Eram lágrimas de reconhecimento, de finalmente ser vista por quem eu realmente era, com todas as minhas complexidades, forças e fragilidades. Ryan acabou sendo condenado a 5 anos de prisão por tentativa de incêndio criminoso, ameaças e perseguição. Hayley, fiel à sua palavra, testemunhou contra ele e depois se mudou para outro estado para recomeçar sua vida. Ocasionalmente recebo e-mails dela, atualizações breves sobre sua terapia,
seus estudos universitários, seu lento, mas constante processo de reconstrução pessoal. Quanto à mansão que foi o centro de tanto drama, decidi vendê-la. Não por medo ou más memórias, mas porque percebi que aquele lugar nunca havia verdadeiramente refletido quem eu era. Era um símbolo de status, uma prova tangível de quanto havia superado meu passado humilde, mas eu não precisava mais de símbolos externos para validar minha jornada. Com o dinheiro da venda, comprei uma casa menor, mais acolhedora, com um enorme jardim onde instalei um estúdio de fotografia, hobby que continuei a desenvolver com paixão crescente. O restante do valor investi no projeto que se tornaria meu maior legado, uma fundação dedicada a fornecer bolsas de estudo e mentorias para jovens mulheres de comunidades carentes que sonhavam em se tornar empreendedoras. Alan e eu nos casamos em uma cerimônia íntima, apenas com pessoas que realmente importavam em nossas vidas. Não houve extravagâncias ou exibições desnecessárias, apenas amor genuíno, respeito mútuo e a promessa compartilhada de construirmos juntos uma vida baseada em valores verdadeiros. Em nosso primeiro aniversário de casamento, enquanto viajávamos pela costa da Califórnia, recebi um envelope inesperado no hotel onde estávamos hospedados. Dentro, havia apenas um recorte de jornal e uma nota manuscrita. O recorte era de uma pequena publicação local de Charlotte, anunciando o sucesso do primeiro ano da Fundação Evans para futuras empreendedoras. A foto mostrava eu e 3 das primeiras bolsistas do programa, todas sorrindo amplamente diante do novo escritório da fundação. A nota dizia simplesmente: "Você não morreu sozinha. Você floresceu e ajudou outras a florescerem também. Isso é verdadeira força." H. Mostrei a Alan, que sorriu e beijou minha testa. "Sabe?" ele disse pensativamente. "Há pessoas que passam a vida inteira acumulando coisas, dinheiro, propriedades, conquistas, achando que isso os protegerá da solidão ou do fracasso. E há pessoas como você, Camila, que compreendem que a verdadeira riqueza está no que você constrói dentro de si mesma e no que deixa para os outros." Olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre o Pacífico pintando o céu com tons impossíveis de laranja e rosa, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. Ryan havia estado errado em tantos níveis. Sobre mim, sobre amor, sobre sucesso, sobre a vida. Sua crueldade, embora dolorosa na época, havia inadvertidamente me empurrado para um caminho de autodescoberta e crescimento que talvez nunca tivesse encontrado de outra forma. Você sabe o que é irônico? Component placement, perguntei a Alan, descansando minha cabeça em seu ombro. "O que, meu amor?" Ryan disse que eu morreria sozinha e amarga, mas ele foi quem terminou assim, isolado, destruído por seu próprio ódio e ganância. Alan entrelaçou seus dedos nos meus. A vida tem uma maneira interessante de equilibrar as coisas eventualmente. Sim, concordei, sentindo gratidão por cada desafio, cada dor, cada lágrima que havia me conduzido até aquele momento perfeito. Sim, tem. E naquela noite, sob um céu estrelado da Califórnia, eu, Camila Evans, criança pobre, sobrevivente, empresária de sucesso, esposa amada, mentora, amiga, finalmente compreendi a lição mais importante: que nossa capacidade de amar, perdoar e crescer, após a traição e a dor, não é sinal de fraqueza, como Ryan sempre insinuou. É a maior força que um ser humano pode possuir. Um ano depois de nossa viagem à Califórnia, sentada na varanda de nossa casa nova, com uma xícara de chá fumegante entre as mãos, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. O jardim que plantei começa a florescer, com botões de rosas que prometem explodir em cores vibrantes nas próximas semanas. Alan está em seu escritório, corrigindo trabalhos de seus alunos, ocasionalmente lançando olhares em minha direção através da janela, sorrindo sempre que nossos olhos se encontram. Há uma paz nesta simplicidade que nunca imaginei possível para alguém como eu. Sempre pensei que minha inquietude,
minha constante necessidade de provar meu valor através de conquistas tangíveis fosse parte intrínseca de quem eu era. Um mecanismo de defesa forjado na infância difícil, aperfeiçoado nos anos de luta. Como se parar significasse afundar, como se o movimento constante fosse a única maneira de permanecer à tona. O que Ryan nunca entendeu, o que eu mesma demorei para compreender, é que força verdadeira não se mede pela ausência de vulnerabilidade, mas pela coragem de permanecer aberta, mesmo depois de ter sido ferida profundamente. Que sucesso não se define por contas bancárias ou propriedades, mas pela capacidade de olhar para trás e reconhecer que suas escolhas trouxeram mais luz do que sombra à sua própria existência. A Evans Imóveis continua prosperando, agora com 5 escritórios espalhados pela cidade. Descobri, para minha surpresa, que delegar responsabilidades não diminui o império que construí. Pelo contrário, permite que ele cresça de maneiras que nunca imaginei possíveis. Contratei uma equipe executiva talentosa, pessoas que compartilham minha visão e ética de trabalho, mas trazem perspectivas frescas e inovadoras. Isso me permitiu algo que antes parecia impossível: tempo. Tempo para explorar quem sou além dos negócios, além da menina determinada a provar seu valor através de conquistas materiais. Tempo para descobrir paixões adormecidas, fotografia, jardinagem, culinária, atividades que Ryan sempre considerou frívolas, mas que Alan aprecia e incentiva. Tempo para curar feridas antigas que havia simplesmente coberto com camadas de trabalho incessante. Ocasionalmente, recebo notícias sobre Ryan através de conhecidos em comum. Cumprindo sua pena, isolado do mundo que tanto desejava impressionar, dizem que envelheceu prematuramente. Seus olhos, antes brilhantes de charme calculado, agora carregam o peso opaco do arrependimento tardio. Não sinto alegria com sua queda, apenas uma estranha sensação de fechamento, como virar a página final de um livro sombrio que ocupou espaço demais em minha estante. Quanto a Hayley, soube que se mudou para a costa oeste, iniciando uma carreira modesta em design de interiores. Recentemente, veio à cidade para resolver questões familiares e nos encontramos por acaso em um café. O momento poderia ter sido carregado de tensão, mas para minha surpresa foi apenas tranquilo. Duas mulheres que compartilharam brevemente um capítulo doloroso, agora seguindo caminhos separados, ambas carregando cicatrizes que se transformaram em lições valiosas. "Você parece feliz", ela comentou, com uma sinceridade que nunca havia notado em sua voz antes. "Estou", respondi simplesmente. "Você também parece bem." "Estou tentando", ela admitiu com um sorriso tímido. "Ainda aprendendo a construir algo que seja verdadeiramente meu." Nos despedimos sem promessas vazias de manter contato, apenas com o reconhecimento silencioso de que ambas havíamos sobrevivido. Não apenas a Ryan, mas aos nossos próprios demônios interiores. Alan se junta a mim na varanda, sentando-se na cadeira ao lado. Silenciosamente, ele coloca uma pequena caixa sobre a mesa entre nós. "O que é isso?" Zrenia, curiosa. "Abra", ele responde, com aquele sorriso gentil que ainda faz meu coração acelerar, mesmo depois de todo esse tempo. Dentro da caixa, encontro uma chave antiga, ornamentada, atada a uma fita azul desbotada. "Não entendo", admito, segurando a chave como se fosse algo precioso e frágil. "É a chave da casa onde cresci", ele explica. "Minha mãe me deu antes de falecer." Ela disse que era importante guardar símbolos das portas que atravessamos na vida. Ele faz uma pausa, seus olhos encontrando os meus. "Pensei que poderíamos começar uma coleção juntos." A primeira porta foi seu passado com Ryan. A segunda, nossa vida juntos. E agora? Ele gentilmente coloca a mão sobre meu ventre, onde há 3 semanas descobrimos que uma nova vida estava crescendo. A terceira porta. Completo, sentindo lágrimas de alegria transbordarem. Esta noite, enquanto me preparo para dormir,
Paro diante do espelho e observo a mulher que me olha de volta. Vejo linhas suaves começando a se formar no canto dos olhos. Marcas não de amargura, como Ryan previu, mas de risos genuínos, de alegria profunda e conquistada. Vejo os primeiros fios prateados entre meus cabelos escuros, não sinais de solidão, mas testemunhas silenciosas de sabedoria duramente adquirida. Esta sou eu, Camila Evans, não apenas sobrevivente, mas criadora. Não apenas uma mulher que superou seu passado, mas uma que o transformou em alicerce para construir um futuro melhor. Um futuro escolhido por mim, não imposto por expectativas alheias ou medos herdados. O luxo mais precioso que conquistei não foi a mansão, nem os escritórios elegantes da Evans Imóveis, nem mesmo o conforto financeiro que me permite viver sem preocupações materiais. Foi a liberdade. A verdadeira liberdade que vem de conhecer seu próprio valor, independente de validação externa, de saber que não preciso provar nada a ninguém, nem mesmo a mim mesma. Ryan estava errado sobre tantas coisas, mas especialmente sobre isto. Não são os outros que nos salvam da solidão. É nossa capacidade de permanecer fiéis a nós mesmos, de honrar nossa própria jornada, de reconhecer que merecemos amor e paz, não por nossas conquistas, mas simplesmente por existirmos. E enquanto apago a luz e me junto a Alan na cama, sentindo seu braço envolver minha cintura protetoramente, sinto uma gratidão transborda por cada passo do caminho que me trouxe até aqui. Cada dor, cada alegria, cada traição, cada descoberta. Porque sem eles, não seria quem sou hoje. E quem sou hoje é exatamente quem sempre estive destinada a ser. Gostou da história? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!